Oi pessoal, tudo bem? Nossa, finalmente eu consegui parar pra gravar esse vídeo. Eu tô desde que a gente voltou de viagem, desde novembro, tentando gravar esse vídeo e eu nunca consigo. E hoje quase que não sai também. A Luísa, ela tá um pouco começando a ficar gripadinha, então ela só quer colo, qualquer coisa ela chora. E foi difícil. Agora ela tá deitada aqui do lado, consegui fazer ela ficar deitadinha, tá assistindo um desenho. Então se vocês ouvirem um show da Luna, é ela que tá aqui do lado assistindo. Bom, eu vim aqui então pra contar pra vocês como é que foi essa nossa experiência da nossa primeira viagem. Uma viagem que foi longa, a gente passou 20 dias fora, uma viagem longe, a gente foi pro Canadá. Cultura diferente, clima diferente, comida, enfim, eu tinha muitas preocupações. Eu e o Vitor, a gente já viajou bastante sozinhos, mas com a Luísa foi a primeira viagem e ela não tinha nenhum ano, ela completou um ano lá. Então pra mim foi um desafio, assim, não a viagem, mas o antes foi um desafio aprender a lidar com as minhas emoções. Porque eu tinha muitas preocupações, assim, como é que ela ia dormir, se ela ia dormir bem ou não, se ela ia estranhar, se ela ia se acostumar com tudo, com frio, com comida, enfim, eram muitos questionamentos. E no fim, a gente viajou, foi muito gostoso e foi muito melhor do que eu imaginava. A primeira dúvida que surgiu foi levar ou não levar o bebê conforto do carro, porque a gente não ficou em hotel, na verdade a gente ficou em duas cidades, em Toronto e em Vancouver. Nenhuma das duas a gente ficou em hotel. Em Toronto a gente ficou em casa de amigos, em duas casas diferentes, e em Vancouver a gente ficou num basement, né, que é aquela parte de baixo, né, o porão, vamos dizer assim, que é como se fosse um estúdio. Em alguns dias a gente teve um carro disponível, então a gente precisava de uma cadeirinha para colocar a Luísa, né, para ir para os lugares, e não dava para ficar carregando a Luísa no colo, né, era muito perigoso. Então, depois de muito pensar, eu falei, bom, eu vou ter que levar o bebê conforto. Então, é uma tralhona que, apesar de ser bem prático, mas é uma tralhona que eu tive que levar pra viagem. A segunda dúvida foi o carrinho, levar ou não levar. A Luísa tem um carrinho muito confortável, mas ele é muito grande. E aí eu fiquei imaginando como é que eu vou fazer pra me locomover com a Luísa lá. A gente já tinha o sling, aliás, a gente comprou o sling pra viagem, que eu já mostrei aqui em outros vídeos. Que é um canguru ergonômico, prático, de fecho, e a gente comprou pra isso e a gente levou. Só que eu fiquei pensando, 20 dias, a gente passa o dia inteiro fora de casa, porque a gente vai conhecer os lugares e anda e tal. 20 dias direto no canguru, porque a Luísa ainda não andava, né, quando a gente viajou, ela andou depois de 1 ano e 1 mês já. E eu fiquei pensando, ela vai enjoar, ela vai cansar, vai ser difícil pra ela. E aí, o que a gente vai fazer? Mas também levar o carrinho, aquele trambolho, eu fiquei, nossa, a gente vai pegar ônibus, vai pegar metrô. Não dá pra levar aquele carrinho. Gente, foi uma dúvida cruel essa. Mas, no final das contas, eu decidi não levar. E a gente decidiu comprar, ver se procurava lá em algum lugar pra comprar aqueles guarda-chuva, aqueles carrinhos tipo guarda-chuva, que fecham e são mais leves e mais fáceis de carregar. E foi a melhor coisa que a gente fez. A gente acabou encontrando um carrinho numa second hand, que é tipo um brechó, assim, lá em Toronto mesmo. E a gente achou por 10 dólares, um carrinho super fofo, super prático e tava com a etiqueta ainda, ele era novinho. Então foi super prático para subir em ônibus, para carregar. Quando a Luísa tava no sling, eu arrastava o carrinho com a rodinha, ele ia rodando, nem parecia que eu tava carregando nada. Gente, o canguru e o carrinho pra mim foram cruciais nessa viagem. O canguru é prático, ela tirava as sonecas dela da manhã e da tarde, grudadinha com a gente aqui, ela dormia numa boa, dormia 1 hora e a gente fazendo tudo que tinha pra fazer. Tava muito frio lá, então além de tudo ela ficava aquecida aqui, porque a gente ainda colocava a nossa blusa por cima. É fácil de subir em ônibus, de descer em ônibus. Se você precisa fazer alguma coisa rápida, você tá aqui, não tem aquela coisa de carrinho, desmonta, não sei o que. Então o sling foi assim, crucial nessa viagem pra gente. E o carrinho, nos momentos que ela ficava cansada, né, de ficar na mesma posição, a gente colocava ali e a gente foi em parque com ela em carrinho e ela vendo todas as coisas. E ele é muito leve, então carrinho e sling foram indispensáveis, como eu falei pra vocês. Bom, então decidido que eu ia levar o bebê conforto e não ia levar o carrinho,
A próxima dúvida foi o que levar na mala de mão pro avião. Era uma viagem de 10 horas e eu não queria ficar carregando muita mala, porque já tinha o bebê conforto, mais a Luísa, enfim. Eu quis ser o mais prática possível. Eu peguei 8 fraldas descartáveis, eu coloquei 3 trocas de roupa para ela. Ela foi com uma roupa de calor, aí eu levei mais 3 trocas e levei uma roupa de frio, porque eu sabia que ia estar frio lá. Então assim, levei meia calça para pôr por baixo, calça comprida, pus luva, pus gorrinho, pus um casaco mais pesado e todas as roupinhas muito básicas, para caso sujasse eu conseguisse combinar elas entre si. Na necessaire foi o básico, a única coisa de diferente foi um aspirador de nariz, por causa da decolagem e do pouso, né, para caso entupisse alguma coisa, então eu usei esse desentupidor, que é aquele elétrico. O que mais que eu levei? Eu levei num frasquinho sabonete, caso eu precisasse lavar ela, uma toalhinha, uma fraldinha de pano, sabe, bem fininha, para caso eu precisasse secar. Levei uma mantinha, um travesseiro desse aqui piquitico pra ela deitar, e levei um porquinho que ela tem de pelúcia, que ela costuma dormir, mas é mais pra ela se sentir em casa, pra ela ter coisas familiares, porque uma das minhas preocupações era o sono, que eu já vou falar já já. Então a gente chegou no aeroporto, nosso voo era às 10 horas da noite, a gente chegou no aeroporto num horário de janta, né, pra ela, e a gente procurou alguma coisa que fosse sem carne, né, que fosse saudável, o mais saudável possível, e realmente não foi fácil de achar, as coisas estavam cheias e tinha muita opção de fast food. E ela foi jantar, propriamente dito, assim, foi no próprio avião. Inclusive eu pedi comida vegetariana dentro do voo e ela não tive problema com isso com ela comeu todas as refeições que foram servidas numa boa. Então esse foi um erro bem primário, vamos dizer assim. Eu até procurei umas frutas dentro do aeroporto, né? Paguei uma nota, porque imagina, fruta dentro do aeroporto. Mas foi um erro bobo, assim, que com tanta coisa pra pensar, pra fazer, eu acabei esquecendo. A outra preocupação que me surgiu foi com relação ao sono da Luísa. Era a preocupação maior, assim, dessa viagem, porque eu tive bastante problema com a Luísa, assim, até o 8º mês ela acordava muito, até eu conseguir fazer com que ela dormisse a noite toda, foi muito difícil pra mim. Então eu tinha uma preocupação que ela desregulasse, que ela não dormisse mais a noite toda, e preocupação com a readaptação à volta. Então eu fui com o pensamento de tentar seguir a rotina da noite dela o mais à risca possível, até com relação ao horário, assim, pra que ela não fugisse muito desse esquema que a gente tinha em casa. Inclusive eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o sono da Luísa, acho que vai ser o próximo que eu vou gravar, falando sobre todas essas dificuldades que eu tive, e enfim, isso é assunto para outro vídeo. E aí eu fui com essa mentalidade de seguir certinho essa rotina. E foi muito melhor do que eu imaginava. Em todos os lugares a gente conseguiu fazer com que ela dormisse num colchão à parte, separado da gente. Ela não dorme em berço, então isso também não fez muita diferença, porque ela tá acostumada a dormir com um colchãozinho no chão. E em todos os lugares a gente conseguiu fazer. Uns foram um pouquinho mais fáceis, outro um pouquinho mais difícil. No final da viagem ela já estava um pouquinho mais cansada, um pouquinho mais enjoada, então foi dificultando. Mas a readaptação foi excelente, tanto com o fuso horário, né, daquela questão de hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, então foi muito tranquilo. Eu realmente acho que foi por causa dessa rigidez na rotina, na rotina que ela tem antes de dormir, né, na sequência das coisas que eu faço e no horário. Então eu acho que isso é uma dica que vocês podem também levar para a viagem de vocês, se vocês tiverem essa mesma preocupação. Uma preocupação que eu não tinha antes de viajar e que chegou lá e deu um pouco de problema foi com relação à alimentação dela. Eu acho que não é todo mundo que sabe, mas a gente não come carne, a gente só come peixe. E eu achei que fosse muito fácil, né? Eu fui pro Canadá, um lugar que tem muito salmão, muito peixe. Só que eu encontrei algumas dificuldades, assim, porque lá eles não almoçam, né, como a gente, comida. Eles comem um lanche e vão comer bem à noite.
E isso foi uma dificuldade pra mim, pra encontrar coisas que a Luísa tivesse acostumada a comer, né? Então foi uma dificuldade, assim, porque eu tentava procurar as opções mais saudáveis pra ela. E basicamente ela comeu arroz, legumes que eram fáceis de achar, brócolis, milho, batata, abobrinha, enfim, essas coisas que são fáceis de achar. E aí a gente acabou comendo em restaurante chinês, que aí eu tinha a opção de dar arroz pra ela, um legumes refogado, que mais? Grego, também a gente achou algumas opções. E chegou no final da viagem, ela já tava enjoada, e aí muito salmão, né, ela comeu bastante salmão. Mas ela já tava um pouco enjoada, assim, eu não sei se era tempero, eu não sei se acabou sendo as mesmas opções que tinham. Eu sei que ela começou a não querer comer. Ela comia bastante banana, eu levava nas saídas nossas, né, do dia, eu levava uma lancheirinha pra ela. Hoje eu levaria algumas coisas que ela tá acostumada a comer daqui. Por exemplo, ela come um biscoitinho de arroz integral, que é super saudável. É uma coisa que dá pra levar sem problema, é uma coisa que eu levaria pra ela ir beliscando durante o dia, porque ela basicamente na rua comeu pão e banana. Foi isso que aconteceu. Então era uma preocupação que eu não tive, porque ela é muito fácil de comer, ela come qualquer coisa que você dá. Eu nunca precisei levar aqui, né, no Brasil, eu nunca precisei levar quando a gente ia fazer viagem curta, assim, nunca precisei levar nada, porque se eu oferecia, ela comia. Então era uma preocupação que eu não tive, que acabou tendo um probleminha, assim. Mas no fim, quando ela voltou, ela se esbaldou no arroz feijão. Feijão lá ela conseguiu comer uns 3 dias, porque a gente ficou na casa de uns amigos canadenses e eu cozinhei pra eles. E eles adoraram, por sinal. E aí ela comeu arroz feijão, porque daí eu fazia arroz lá. Mas quando a gente tava na rua, e em Vancouver principalmente, que foi a última semana, foi bem difícil pra ela. Então basicamente foi isso. A gente teve os nossos acertos e erros. Eu acho que ter bebê ou criança pequena não é um motivo pra não viajar. Muito pelo contrário, une mais a família, sabe? É um tempo que dá pra tentar relaxar e descansar. É um meio de escapar um pouco da rotina, né? De cozinha, casa, trabalho, enfim. Então eu acho que com um pouquinho só de planejamento e com um pouquinho de coragem é uma coisa muito legal de se fazer em família. E se eu tivesse que dar mais uma dica assim geral, eu falaria: não se preocupem tanto como eu me preocupei, porque no final é um período muito curto, vai passar tudo muito rápido e eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo, porque depois a gente vai voltar pra realidade, vai voltar pra rotina e a gente vai sentir saudade desse tempo que a gente passou só no passeio, só no descanso. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que algumas dessas dicas aí possam ajudar vocês na próxima viagem que vocês vão fazer com seus filhos, com suas famílias. E se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar aqui embaixo, dar um joinha e se inscreverem no canal se não forem inscritos. E se foi útil pra vocês, compartilhem com seus vizinhos, amigos e parentes. Me siga também nas redes sociais, eu tenho o Facebook, que é Maternagem Saudável, o Instagram, que é ste.lcosta, e o Snapchat, que é stelcosta, tudo junto. Obrigada por assistirem, um beijo e até o próximo vídeo.